impossível para um palhaço. O palhaço diz sim para tudo, né? É um grande sim para a vida, é um grande sim para o mundo. Bem-vindo ao podcast da Rede de Repensadores, que está de volta em comemoração aos 8 anos da Repense. Por isso, nós teremos 18 minutos de conversa com esses repensadores incríveis, que são especialistas em diversas áreas diferentes. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui com a Nina. A Nina teve um relacionamento aí passado no segmento de publicidade também, em agência, ela vai contar um pouquinho pra gente. Mas hoje ela é palhaça Consuelo. Ela faz trabalhos de design de relações nas empresas, nas organizações também sociais. Ela tem um canal no YouTube muito legal, que se chama Relações Simplificadas, junto com o Francisco, que é um psicanalista. Então uma palhaça como psicanalista é muito legal. E tenho o maior prazer de estar aqui contigo, Nina. Obrigado por aceitar esse papo. E, Nina, eu queria começar pedindo uma coisa para você. O teu trabalho é um trabalho super inovador, né? Eu lembro que quando você começou com o teu trabalho novo, e foi bem disruptivo, foi uma mudança disruptiva na tua carreira, era, acho que inédito, né? Acho que nunca tinha visto uma palhaça trabalhando com as empresas, com as organizações, com visão de estratégia por trás, né? Então, eu queria pedir para você contar um pouquinho para as pessoas, como se elas fossem realmente leigas, assim. Como é que você contaria o que a Nina faz para uma criança, por exemplo? Uhum. Nossa, outro dia a gente fez um vídeo no canal explicando o inconsciente para o meu neto, o Dinersu, sabe? Então, você fez a pergunta, me veio essa ideia. Eu trabalho para o desenvolvimento emocional das pessoas, para que elas possam ter mais equilíbrio emocional, para que elas possam ter mais... Hoje está muito na moda falar inteligência emocional, mas essa palavra aí me pega um pouco, depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas para elas poderem estar melhor, né, como pessoas, para elas, para o trabalho delas, né, as relações corporativas, elas são desgastantes, muitas vezes elas são tensas, tem muita coisa, a comunicação às vezes é difícil, né? Então eu trabalho para facilitar todos esses processos. E como que a gente faz isso? Que quando eu falo estou falando eu e o Francisco, porque realmente é um trabalho conjunto. A gente vem a partir dos conhecimentos da psicologia e da psicanálise, né, trazendo esse conteúdo de entendimento de si, e o palhaço funciona como um facilitador do conteúdo. Eu levo os jogos. Por quê? Porque isso não é uma questão só mental, é um processo que você incorpora, que você precisa, é uma experiência que você precisa ter, né? Não adianta você dizer assim, olha, suas emoções são assim, quando você sentir isso, faça aquilo. Não é assim que funciona. A gente precisa fazer um processo, tudo para ser humano é processo. Então, é um processo. Eu não sei se eu estou facilitando o entendimento da criança. Porque pensando um pouco, né, é o tipo de coisa... é um tipo de coisa bem específico mesmo. Você falou disruptivo, também muito disruptivo, mas muito eficaz, assim, pra gente se entender. Porque sabe o que eu acho, Otávio? A dificuldade com esses temas, seja temas do nosso mundo interno, do nosso universo psíquico, é que a gente não sabe exatamente como funciona. E a gente usa uma metáfora muito simples. Imagina que nós somos um celular. Acho que essa é a melhor saída para explicar para nossa criança. A gente é um celular. Se a gente fosse um celular, o hardware, aqui na nossa metáfora, eu vou dizer que é o cérebro, tá? O hardware de todo mundo, tipo o celular de todo mundo, funciona mais ou menos do mesmo jeito. O cérebro de qualquer ser humano, abra um cérebro em qualquer lugar do planeta, funciona igual. É a máquina. Muito bem, o que faz um celular ficar mais legal, mais diferente, mais divertido? É o software. Então, os aplicativos que você baixa, os que eu baixo, né? Então, cada um personaliza e você vai ter um software e um celular completamente diferente. O que é o software na nossa metáfora? É a mente. Então, tem a máquina, o cérebro. O que está rodando no cérebro? A mente. Ok. Eu não sei se você sabe codificar, se você sabe linguagem de programação, eu não sei. A gente pode passar a vida inteira usando um celular, aquela máquina, aquele software, sem saber fazer um aplicativo, alguma coisa assim. E a gente vai pela vida usando o cérebro e a mente sem saber qual é a nossa linguagem de programação. E a gente tem uma linguagem de programação.
é o inconsciente. Então, veja, a gente está entendendo muito do cérebro, cada vez mais, todas as descobertas fascinantes da neurociência. Estão falando da máquina. Tudo que a gente sabe sobre a nossa mente, a consciência. Mas o que programa esses dois é o inconsciente. E a gente não fala dele. Eu acho isso assim muito fascinante da nossa sociedade. Mas é verdade, ainda mais nas corporações, né? Como trazer esse olhar, esse tipo de assunto para as empresas. Então, sabe o que eu acho que acaba funcionando? Então, a ideia de trazer tem que ser facilitada, mas elas não estão achando outras respostas. Porque as coisas estão tão conflituosas, tão difíceis, a pressão é tão grande, a saúde mental das pessoas, por causa do contexto do mundo e do contexto do trabalho, está indo assim realmente para o espaço. E aí tem poucas soluções que realmente funcionam. Por quê? Porque não trabalham na linguagem de programação. Quando você não for lá, né, aí claro, você não vai fazer uma terapia, não tem nada a ver com isso. Aí é a segunda parte de explicar como que a gente faz. Porque é um workshop normal, tirando que tem uma palhaça no meio, que não é muito normal, mas é isso, né? Como é que você faz as pessoas entenderem o que é a linguagem de programação e como você lida com ela. Como é que foi essa trajetória para chegar até aqui? Tá, então vou resgatar a ideia do processo. Porque tem gente que ainda resume, né? Nossa, você era publicitário e virou palhaço, mas foi um longo processo. E tem tempo, um dia eu parei para, né, olhar para trás, foram 7 anos. Do dia que eu falei, eu não vou ser mais publicitária, pro dia que eu comecei a trabalhar, não fazer trabalhos, mas eu diria assim, ganhar dinheiro como palhaça, que era uma necessidade, né? Falei, bom, preciso fazer uma carreira aqui, preciso ganhar dinheiro, pagar minhas contas como palhaça. 7 anos, então é um grande processo. Que eu acho que se alguém tivesse me avisado que ia demorar 7 anos, eu não ia topar, porque não, eu quero pra já. Mas é que eu fui caminhando mesmo, né? Então, assim, e enquanto processo, a primeira coisa que aconteceu, acho que de todas, é que eu comecei a meditar. Então eu comecei a meditar e eu comecei a ter esse tempo de calma e tranquilidade, né? E de avaliação mesmo do que eu queria, das coisas. Então foi um processo de autoconhecimento. Segunda coisa que aconteceu é que eu entrei, assim, em crise com esse modus operandi de agência mesmo. Eu fiquei doente de tanto trabalhar. Né? Então eu falei, o que eu vou fazer? Assim, eu não vou aguentar isso, eu não quero isso por muito tempo. Outro dia a gente estava conversando, o Sinapro fez, né, o sindicato fez 80 anos, eu fui dar uma palestra. Falei, olha, a publicidade é uma profissão que não tem plano B. Sabe, eu vou ficar até tanto tempo, daí eu vou fazer outra coisa que eu gosto mesmo, né? E eu falo, isso é um problema para uma profissão, porque tem outras profissões de muita pressão que o pessoal quer morrer com aquela profissão, um jornalista, um bombeiro, um médico, né? Assim, um policial, enfim, né? Mas publicitário parece que assim, não vou dar conta, eu não vou aguentar isso por muito tempo mais. Então tem uma questão mesmo de analisar, e na época não tinha uma solução. Sabe, assim, não sabia o que fazer. Então, para mim, o caminho mais simples foi, não, eu vou procurar outra coisa para fazer. E a primeira coisa que eu fui fazer foi trabalhar com sustentabilidade, porque era um tema que estava começando, a minha irmã mora fora, super especialista no tema, ela vinha me contando, e nossa, que super legal. E foram aparecendo projetos de sustentabilidade, eu adorei. Fiquei 3 anos fazendo grandes projetos, super legais, trouxe minha irmã para trabalhar comigo aqui em alguns deles. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que eu comecei a olhar, falei, tá, aqui na sustentabilidade também temos um problema de comunicação, também temos um problema de relação. Eu preciso que todo mundo trabalhe junto, mas fica cada um na sua área, cada um no seu departamento. E eu já fazia aula de palhaço. Por que eu fui cair numa aula de palhaço? Fui ver um espetáculo, achei super legal. Acho que eu quero fazer isso, que legal, como que é isso? E tinha propaganda, né, do workshop no dia do espetáculo. Eu falei, eu vou fazer. E eu amei. Então eu já estava com uns 3 anos de aula, assim, toda terça-noite, uma aula hobby. Vai, que nem, sei lá, a pessoa faz violão, que nem uma pessoa pode fazer teatro, eu fui fazer aula de palhaço. E era tão bom, que aí aquilo foi realmente me tomando. Eu falei, eu quero viver disso, eu quero viver nesse estado. Que estado que é esse? É um estado de tranquilidade, de leveza, de verdade, de possibilidade. Tudo é possível para um palhaço. O palhaço diz sim para tudo, né? É um grande sim para a vida, é um grande sim para o mundo e um grande sim para as pessoas. Qual que é o perfil
de empresa ou de liderança que te contrata? Essa é uma boa pergunta, eu tô aqui pensando, eu tô pensando nessa ideia, porque assim, tem uma coisa do palhaço, do medo do palhaço e tudo mais, que é a exposição, que você citou aqui, né? E eu sempre falo, eu trabalho com a ideia de humor, de rir com, e não rir de. Tem muito humor rir de, assim, os stand-ups, quando eles começaram, eram mais forte ainda, né? Não tinha tanta preocupação, então vamos rir do outro e nesse sentido. Não tem problema, assim, eu assisto muito stand-up, eu aprendo muito, eu estudo, né? E eu rio também. Mas a minha ideia é, eu ri do quê? Né? Eu saí um ser humano melhor ou pior depois que eu ri dessa piada de alguém, né? Então não me interessa muito o rir de, como trabalho. Então eu rir com. E é a mesma coisa para o trabalho nas organizações. A gente vai na velocidade e no ritmo e na possibilidade que aquele grupo, não é que a gente chega e fala, gente, vamos agora, todo mundo se autoconhecer. Não, porque isso é muito abraça-árvore, inclusive, já é uma palhaça, já é um psicanalista. Imagina se a gente chega no abraça-árvore, né? Assim, as pessoas têm essa sensação. Então, a gente vai muito construindo junto com as pessoas, elas não se sentem nesse lugar. Mas a sua pergunta é que tipo de perfil de empresa? Aí eu concordo com você, é que tipo de gestor que contrata a gente. É alguém, então pode ter aquela pessoa que já se autoconhece, entende a importância desse tipo de trabalho, pode ser aquela pessoa desesperada que já tentou de tudo e a equipe está assim, indo à falência, a liderança está completamente perdida, já tentei de tudo, então deixa eu dar uma chance para eles, né? Hoje, o que acontece é que hoje a gente vai fazer em janeiro 9 anos de trabalho, então a gente tem muitos cases, a gente tem cases de todos os tipos, vários setores da economia, então agora também já é sabe, a pessoa não tá numa posição assim, não sei se eu contrato essa coisa nova, não, a gente já sabe de onde a gente vem e o resultado do trabalho. Mas eu acho que ainda é mais pessoal, eu não vejo assim como um movimento de um tipo de empresa. Porque se você pegar, por exemplo, uma empresa inovadora moderna hoje é uma startup. Elas não têm nem tempo para isso, para esse tipo de trabalho. Que, num olhar assim, preliminar, é o tipo de empresa que a gente apostaria, né? Não, galera jovem, galera mais inovadora, vai topar trabalhar com a palhaça, né? E na verdade não é isso. Não é. Eu, como palhaço, sempre gosto de dizer assim, olha, gente, todo mundo é criativo, só que te contaram uma história e você comprou, né, que você não é de humanas, já começa com o pessoal de exatos. Você sabe que os engenheiros, a gente trabalha com muitos engenheiros, muitas empresas de grande porte, manufatura, fábrica, indústria. Os engenheiros respondem ao nosso conteúdo, eu vou te falar, muito mais rapidamente, muito mais... Eles entenderam e falaram, é isso? Nossa, entendi. Então, vou praticar, vou fazer. É incrível, é uma transformação mais rápida que, de repente, assim, tô generalizando. Generalizou, ferrou, né, Otávio? Mas, generalizando um pouco, né, a gente começou a notar, nossa, que impressionante. Vou falar dos publicitários. O publicitário, porque ele é um cara, em geral, né, uma mulher que tá sempre na moda, sabe a última tendência, sabe tudo, assistiu tudo, viu tudo, leu tudo. Não se permite rir da palhacinha. É talvez o público mais difícil quando eu chego. Eu vejo aqueles aqueles olhares de piedade, sabe? Ai, a palhacinha, né? E é uma ironia, né? Por quê? Mas porque ele não se permite, está muito distante desse lugar. E Nina, olhando para o momento que a gente vive em gestão de gente, né, nas corporações, e é legal porque, como agência, a gente interage com muitas marcas diferentes, com muitas empresas diferentes, e a gente percebe que é uma realidade transversal, não é de um segmento ou outro, né? Então, ser líder hoje é mais complexo, fazer as pessoas terem tesão, né, e vontade de estar onde elas estão é desafiador, e você trabalha diretamente com as relações dentro das empresas, né? Então, imagina o quanto você deve enxergar o que está acontecendo. Então, dentro dessa perspectiva, quando a gente olha para o futuro, tem algum tema ou alguns temas que você acha que são mais emergenciais para serem tratados pelas empresas? Eu acho que, assim, para ir bem direto ao ponto, Otávio, assim, tem dois lados, assim, para a gente cuidar. O primeiro, que seria o mais efetivo, o mais complexo também, por outro lado, é a organização do trabalho.
esse é um tema dentro de administração, gestão, que é rever a organização do trabalho. Processo mesmo. Processo, mas a organização do trabalho inclui, por exemplo, porque é que para ter lucratividade você tira as pessoas, você corta uma equipe de 10, você deixa 3 e pede o mesmo resultado. Isso é a organização do trabalho. Não é só o processo em que elas estão trabalhando, mas quem é que está pedindo o mesmo resultado que pedia para 10 pessoas, está pedindo agora para 3. Isso precisa ser revisto. Porque muitas vezes a gente faz, o outro lado é fazer um trabalho de entendimento, que, assim, a gente não precisa virar psicólogo, nem psicanalista, para melhorar o nosso... Mas a gente precisa saber um básico que a gente não está sabendo, né? A gente precisa aprender esse mecanismo de funcionamento do ser humano para entender... A gente precisa descer um nível mesmo. Você falou um pouco, aprofundar um degrau a mais do que está acontecendo nas relações. Agora, eu posso ter isso se a organização do trabalho continuar moendo gente, não vai adiantar. Então, assim, as coisas são bem integradas mesmo, mas seriam 2 polos aí de ação. Em um polo de ação, a gente está falando de desenvolvimento de pessoas, no outro a gente está falando assim, visão sobre o sistema. Aí vamos longe, né? É o sistema. A gente tem um sistema feito para adoecer mentalmente as pessoas. Então, conflito geracional é um briefing muito comum da gente receber. Mas tem que pensar, o que está de errado? Eles não querem adoecer que nem a gente? Ou eles não... Entendeu? Então, qual que é a história? Né? Tem alguém olhando e falando, não, acho que eu não quero esse sistema. Onde tem muita coisa para pensar aí, sabe? Mas é interessante esse teu olhar. Não adianta trabalhar aqui as relações, as lideranças, a saúde mental, fazer as pessoas se relacionarem melhor, se desse lado aqui a gente está vindo quase que atropelando. Atropelando o que foi feito aqui. O que é feito né? aqui. Então, por isso que é uma visão integrada, é uma visão que... Por isso que é importante começar com as lideranças. Uhum. Né? A gente tem um trabalho que pega as lideranças e leva para um hotel de luxo mesmo, para eles terem a experiência de falar assim, o que é você trabalhar com bem-estar? Você tá vendo como você tá inteiro? Uma vez, uma delas falou assim, gente, o mundo tá caindo no escritório e eu tô tendo equilíbrio para resolver, porque eu tô me sentindo bem. A gente falou, é isso. Você precisa estar equilibrado para resolver a complexidade, né? Então você precisa ter essa experiência. Se você tiver moído também, porque a liderança está moída também, não é que moe gente só abaixo da liderança. A gente está com um índice de burnout nas lideranças tão grande quanto em qualquer outra grau hierárquico ali da empresa, né? Então acho que são as 2 coisas que eu gostaria de ver resolvidas, digamos assim. O que é a Marina? Né? Agora eu vou falar Marina. Lá de trás, né? Tava lá saindo da faculdade, nem sabia direito o que ia fazer da vida, né? Falaria para a Marina de hoje. Eu diria para a Marina de hoje, eu acho que eu queria ter encontrado esse caminho mais rápido, sabe? Tem aquela frase da Frida, né? Onde não puderes amar, não te detenhas, né? E eu amei tudo que eu fiz. Mas eu me consumi também de um jeito, eu não me ouvi, e eu gostaria de ter me ouvido mais, assim, sabe? Para ter encontrado isso para mais tempo na minha vida. Obrigada. Obrigada a você. Eu nesses dias de hoje, só com uma conversa gostosa. Aí você tem encontrando todo mundo, né? Bom demais.